Eu voltei, Tipo e isso. agora é pra ficar, porque aqui é meu lugar, finalmente. Depois de 1000 anos, Fernanda está de volta. Toma essa. Durma com esse barulho, Brasil. Brincadeira, que horror. Olá, seja bem-vindo, esse é o Em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Sou o Lucas Leite. E hoje a gente vai fazer um balanço da visita do Bolsonaro aos Estados Unidos. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa seu comentário e compartilha com os amigos. E não esquece de usar a nossa hashtag EDCCResponde para pedir coisa, fazer sugestão, aquele bom e velho negócio que você já está acostumado. EDCCResponde é a nossa hashtag. Além disso, vão aparecer nossas redes sociais aqui embaixo, as minhas, as da Fernanda e as do canal. Segue a gente lá. Dá uns likes, gente, dá aquela incentivada. Então tá bom, né? Vocês repararam que isso não saiu da mídia, que tava o tempo todo sendo comentado, o Gramsci tá gritando que ele não gostou da visita do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Acho que muita gente não gostou, na verdade, né? Mas, como diria o pessoal do xadrez verbal, foi a Bolsonaro World Tour, nesse caso. E começou justamente com os Estados Unidos e depois o Chile. Isso diz já algumas coisas pra gente, porque o primeiro país que geralmente se visita, o presidente brasileiro visita, é a Argentina. Isso tem a ver com a questão do aspecto regional, tem a ver com onde a gente está inserido, o Gramsci não para de gritar. E até, se não me engano, o embaixador Rubens Recupero falou isso esses dias na Globo News, de que, bom, o vizinho você não escolhe, né? A Argentina vai estar aqui o tempo todo. Os outros estão um pouquinho mais distantes, a gente pode, né, manejar de um jeito aqui, outro ali, mas a Argentina vai continuar no nosso vizinho, do nosso lado e vai estar dentro do Mercosul ainda. Então, só para dar uma contextualização rápida, né, do que é essa questão. Aliás, se você não viu, se perdeu a participação do embaixador Recupero no Globo News, meu amigo, olha, você precisa ver. A gente vai deixar o link aí pra você porque o negócio vale a pena. Definição de aula, Rubens Recupero no Globo News. Isso aí, é nosso chefe além de tudo, né? Mas ó, não é por isso não, é porque é bom mesmo. Várias coisas foram discutidas, né, em relação, por exemplo, à possibilidade do Brasil entrar na OCDE, que é a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Então, esse tema ficou na mídia durante muito tempo, né, o Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos, depois passou uma visitinha ali no Chile, mas o que chamou atenção realmente foi o encontro do Jair Bolsonaro com o Donald Trump. Algumas coisas foram conversadas lá e chamaram mais atenção. Vou listar elas para vocês, pra vocês terem uma noção do contexto geral do que foi discutido. Primeiro foi a possibilidade da entrada do Brasil na OCDE. Além disso, tem uma relação direta com a questão do Brasil na OMC. Nós vamos falar um pouquinho disso aí pra frente. O que significa a possibilidade do Brasil entrar no OCDE e o que significa o Brasil possivelmente abrir mão de certas coisas dentro da Organização Mundial do Comércio. Fica aí. Outra coisa que foi discutida foi a possibilidade do Brasil se tornar um parceiro extra-regional da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem a ver com mecanismos de defesa coletiva dos países ocidentais, principalmente. Então a gente vai tentar analisar o que significa isso para o Brasil e para esses países também. Será que isso é relevante? Será que não? Condiz com a nossa estratégia de segurança? O terceiro caso é o uso da base de Alcântara, que é uma base de lançamento de foguetes que fica no Maranhão. É uma base que tem uma questão muito estratégica e está sendo, portanto, negociada a possibilidade do uso dessa base pelos americanos. Vamos discutir isso também daqui a pouquinho. E por fim apareceu ainda a questão da China, né? A presença dela aqui na América Latina, os Estados Unidos olhando para essa região que, em geral, ele tem uma presença muito forte, sempre teve historicamente. Como é que o Brasil faz esse contrabalanceamento, nossa relação direta com a China. E, obviamente, não poderia deixar de ser falada a questão da Venezuela. Qual vai ser o posicionamento desses países? Qual vai ser o novo curso de ação a ser tomado nessa crise? O que a gente defende? A possibilidade de uma intervenção militar é palpável? Então, coisas nesse sentido, tá? Essas foram as grandes questões da agenda discutida entre Brasil e Estados Unidos que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Tem os pormenores do tipo um pacote de cooperação na área da justiça, criação de fóruns para discutir inovação, para discutir energia, mas primeiro que essas coisas não são novidades, são coisas que já vinham sendo negociadas antes, inclusive já aconteceram em outros governos, e a gente então vai pular esse pedaço, vamos focar no que importa mais. Esse é um tema, gente, que não é só de relações Brasil-Estados Unidos, mas é um tema também de política externa brasileira de uma forma mais ampla. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte, quais são os princípios que norteiam a política externa brasileira historicamente? A gente tem a diplomacia, não intervenção, autonomia, a ideia de que você não vai ficar dependendo de atores externos, que o seu desenvolvimento, né, e a forma como você se insere no cenário internacional depende de você, da sua visão de mundo, no nosso caso, o próprio Brasil. Autodeterminação. A autodeterminação dos povos. Respeito ao direito internacional. Percebem como é que vários desses princípios se conectam de alguma forma? E são todos relacionados à lógica de que a gente respeita as regras do jogo. O Brasil é um país que sempre prezou por um negócio chamado multilateralismo. O que significa isso? Basicamente, a ideia de que a nossa estratégia de política externa, ela leva em consideração
arranjos que são negociados de uma maneira mais ampla. Ou seja, a gente está preocupado com qual é a ordem internacional vigente, com quais são os mecanismos de governança global que existem, as instituições, etc. e tal, e a gente segue uma série de padrões de relacionamento que interessam não apenas ao Brasil de forma unilateral, mas que criam possibilidade de harmonizar os nossos interesses individuais com os interesses coletivos. Então a ideia de que a gente se beneficia mais agindo em grupo e defendendo coisas que são próprias de mais de um país só, né? Então a gente tem que se perguntar o seguinte: o Brasil ele já teve alguns momentos de fato de um alinhamento maior com as políticas americanas? Sim, isso ocorreu. O que a gente não percebe nesses momentos de um alinhamento quase automático é justamente a ausência do princípio da autonomia. Ou seja, a ideia de que a gente vai buscar alguma coisa com isso. Faltou pragmatismo, portanto, e esse talvez seja um termo que a gente tem uma variação maior ou menor, mas sempre esteve presente na política externa brasileira. Em que sentido? No sentido de que, olha, tudo bem, eu posso até negociar com os Estados Unidos, eu posso vê-lo como principal parceiro, como aliado, eu posso perceber ele como algo que representa uma série de valores para mim, e não tem problema, a política externa é baseada nessas questões. Mas cadê a barganha nisso tudo? Onde está o processo de negociação? Eu não estou falando nem de tomar lá da cá, estou falando simplesmente de uma coisa que é base da diplomacia. Um oferece algo, o outro oferece outra coisa. E a gente vai tentando ajustar nossos princípios, ajustar não só isso, ajustar nossos interesses. Isso, gente, é a definição de cooperação, ajuste mútuo de interesses. E a gente está falando aqui de aspecto em que os dois ganhem alguma coisa. Pode ser que alguém ganhe um pouco mais, um ganhe um pouco menos, é normal que isso aconteça. Até porque os países, quando eles negociam, eles estão diante de um contexto de assimetria, nem todo mundo tem as mesmas capacidades, então a forma como eles negociam e o tipo de barganha que eles conseguem imprimir varia também, né? Com os Estados Unidos sempre foi assim, o Brasil sempre teve, né, que lidar com o fato de que é uma relação muito assimétrica. Os Estados Unidos sempre foram, pelo menos desde os anos 40, uma superpotência, a gente sempre foi uma potência média, uma potência regional, com as suas fragilidades, então não dá para negociar no mesmo pé ali e querer se beneficiar do mesmo jeito, mas sempre houve pragmatismo ou alguma dose, pelo menos, de interesse nacional muito evidente, né? Perfeito. Se a gente olhar, por exemplo, casos empíricos, a gente tem na década de 50 os Estados Unidos indo à Guerra da Coreia, chamando o Brasil para participar e o Brasil falando: olha, tudo bem, eu me alinho com você em vários aspectos, mas eu não vou mandar tropas para lá. A gente pode perceber isso, inclusive, também no governo Collor. A gente tem a Guerra do Golfo, tem um alinhamento quase automático do Collor com os Estados Unidos em termos de políticas econômicas, consenso de Washington, toda aquela coisa. E a gente falou: não, mandar tropa para o Golfo eu também não vou. Olha que foi uma guerra que foi aprovada pelo Conselho de Segurança, foi multilateral em alguma medida, ela fazia algum sentido. Então o Brasil sempre se absteve dessa questão da não intervenção, de evitar usar força, usar do aspecto militar para garantir seus interesses. A única vez que a gente fez isso e ajudou os Estados Unidos, cedeu tropas, né, numa invasão que os Estados Unidos fez, invasão, chama intervenção, melhor, que os Estados Unidos fez na República Dominicana, não deu muito certo. Não foi vista com bons olhos, não resolveu a questão da crise em si. Então o Brasil, na verdade, se arrependeu desse processo depois de um certo tempo, percebeu que seus interesses não foram contemplados e o custo foi muito alto. E também, gente, a gente tem que falar uma coisa aqui, vamos ser bem sinceros. Os arrobos ideológicos de vez em quando dão uma nublada na vista. Tem um discurso aí de que o Brasil vinha de políticas anti-americanas, de que é a retomada definitiva de um alinhamento estratégico. Isso não é verdade. O estudo de política externa brasileira, como o Lucas já disse, é ao longo de toda a história em função dos Estados Unidos, em períodos de alinhamento e de afastamento. Então isso já é um padrão da nossa política externa, já teve momentos de grande alinhamento e já teve momentos de afastamento. Isso não é um big deal, não é novidade, não aconteceu só no governo Bolsonaro. Agora, também não dá pra dizer que nos momentos de afastamento ou de uma busca de diversificação maior de parceiros, necessariamente esteja havendo uma ruptura ou tenha havido uma, sei lá, como que eu quero falar? Ou que tenha havido uma contraposição direta. Isso é um grande exagero. Se a gente para pensar na política externa dos governos petistas, que em geral é onde existe a contraposição com o governo Bolsonaro, é lógico, o Brasil privilegiou outros parceiros, buscou uma maior diversificação, tinha a política sul-sul, tinha a ideia de ser uma espécie de líder do mundo emergente, mas do ponto de vista pragmático dos nossos interesses, isso nunca representou uma ruptura efetiva com os americanos. Pelo contrário, nós tivemos momentos de grande aproximação, só vocês lembrarem, vai aparecer a foto aí, inclusive do ponto de vista pessoal, entre o presidente Lula e o presidente Bush, por exemplo. O nosso comércio bombou, os Estados Unidos investiam e nós investíamos também lá. Enfim, não é verdade dizer que nós estávamos diante de um governo anti-americano e que agora é preciso reverter completamente aquela tendência.
muita calma nessa hora, devagar com a louça. Então, já que a gente está falando dessa questão da barganha, vamos tentar entender o que o Brasil ganhou com esses itens que a gente falou anteriormente. Primeiro, entrada do Brasil na OCDE. O que significa isso? Vamos começar com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que significa a possibilidade de entrada do Brasil nessa organização? Não é simples assim, tá? Já aconteceu antes da possibilidade do Brasil entrar, isso já foi negado inclusive pelo Brasil, o Brasil não quis por interesses mais pragmáticos, porque significa de certa forma entrar para um certo clube, significa você de alguma forma centralizar os seus esforços em torno de uma série de valores, uma série de práticas que são políticas, econômicas e sociais. Isso diz respeito, por exemplo, à transparência, democracia, direitos trabalhistas, política ambiental, uma série de coisas que o Brasil muito provavelmente não consegue nem cumprir nesse momento e não tem conseguido nos últimos anos. Então, quando a gente olha um governo que, em geral, é contra o Acordo de Paris, faz uma série de afirmações contra os direitos humanos, a gente já percebe que tem uma dissonância cognitiva nesse aspecto. O que você entende da OCDE e o que você quer fazer em torno da sua política interna. Ou seja, com as afirmações e com a forma como a gente enxerga políticas como um todo públicas, não faz sentido entrar na OCDE. E assim, a OCDE é uma espécie de avalizadora, né? Então, desse ponto de vista, é bacana fazer parte da OCDE porque ela vai certificar que um determinado ambiente de negócio, que um determinado país é confiável, tem credibilidade, isso atrai investimentos, isso atrai comércio, ajuda a dar uma certa pujança, né? Por isso os países gostariam muitas vezes de fazer parte da OCDE. Só que não tem almoço grátis. Para você ser avalizado como alguém que é capaz de atender essas demandas, você precisa se ajustar. E é o que o Lucas estava falando, precisa fazer reformas estruturais, que começa em tudo isso que ele disse, um certo alinhamento de valores e princípios, mas que termina em elementos muito práticos. Precisa fazer uma série de reformas na área tributária, na área jurídica, na nossa própria estrutura política. E aí, meus amigos, a gente sabe que a gente está diante de um país que está com uma dificuldade tremenda de passar a reforma da Previdência, que é um negócio que a gente já está debatendo há anos, que já teve tempo para se discutir. Quiçá uma série de outras reformas. Quanto tempo isso não demandaria? Quanto esforço político? Demandaria articulação. Olha lá, hein? Mas o presidente disse que já fez tudo, que ele não sabe mais o que fazer em termos de articulação. Ixi, então não vai rolar. Pois é, então assim, não dá pra almejar só o resultado sem querer o esforço do processo, entendeu? E no final das contas, cada escolha é uma renúncia, esse é um outro ponto. Então, se o primeiro problema tem a ver com a nossa própria capacidade de criar condições para atender aquilo que vai ser o guia de regras da OCDE, o segundo problema tem a ver com a barganha. O que a gente precisa fazer ou do que a gente tem que abrir mão para poder ser da OCDE? E aí chega a história da OMC. O segundo problema tem a ver com a história da OMC, ou seja, o Brasil, quando pleiteia fazer parte da OCDE, ele está, de certa forma, se reconhecendo como um país desenvolvido. Até por isso a OCDE é chamada de Clube dos Ricos. Isso significa que, do ponto de vista, digamos, da coerência, não faria sentido continuar desfrutando de alguns benefícios que a gente tem lá na OMC, na outra organização, a Mundial do Comércio. Lá na OMC existem alguns países que são listados como em desenvolvimento e que desfrutam de uma série de privilégios do ponto de vista das políticas comerciais. Então tem regra que se aplica a todo mundo, sobretudo aos países desenvolvidos, e algumas que são um pouco flexibilizadas se você estiver nessa lista de países em desenvolvimento. Tem a ver com prazos, com subsídios, com tarifas. Então a regra é suavizada para esse pessoal que está em vias de. Não dá para o Brasil querer ser do Clube dos Ricos e ao mesmo tempo desfrutar de benefícios do mundo em desenvolvimento. Então a barganha que costuma vir associada é a seguinte: para fazer parte da OCDE tem que abrir mão das preferências no OMC. E aí um bando de setores da economia brasileira já começa a se desesperar, porque é o pessoal que se favorece desse sistema de preferências e que vai ter que agora se adaptar a uma nova realidade. Então, do ponto de vista prático, tem que botar na ponta do lápis o que a gente ganha entrando na OCDE versus as reformas que a gente tem que fazer e o que a gente perde saindo desse sistema preferencial da OMC. É isso, tem que fazer uma conta. Além disso, entrar na OCDE significa de alguma forma abrir mão de outros grupos. Por exemplo, não faz muito sentido participar da OCDE e permanecer no BRICS. Ali a gente tem uma política relacionada à ordem internacional e como você vê as instituições de uma forma muito distinta. Então, provavelmente a gente teria que optar por um dos dois. E a gente já percebe, inclusive, que o Brasil não tem dado muita atenção aos BRICS. Além disso, o G77. O G77 é um grupo de países que pleiteiam uma participação maior dos países emergentes no processo de representatividade democrática das instituições. A OCDE representa justamente um contraponto a isso por causa do que a Fernanda falou, dessa ideia de Clube dos Ricos. Ou seja,
Se o Brasil quer permanecer como um país que preza pelo multilateralismo numa esfera mais ampla, mais diversificada, a gente tem que colocar isso no papel também, na balança. Faz sentido? Não faz? Tudo vai ter custos, tem que analisar se os benefícios que incorrem valem a pena os custos que representam. Mais um aspecto foi a discussão da OTAN. O Brasil foi apontado como possível parceiro extra-regional da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização ela tem um princípio lá muito interessante que a gente tem que levar em conta, que é o princípio da defesa coletiva. É muito diferente do princípio da segurança coletiva, por exemplo. A segurança coletiva é aquilo que a ONU busca, né, criar junto com os outros atores. Discutir segurança e formas de resolução dos conflitos de forma multilateral. O de defesa coletiva pressupõe que os atores vão se defender coletivamente caso um daqueles que faça parte da OTAN seja atacado. Então, de alguma forma, quando você assume os custos da OTAN, você está assumindo os custos da proteção de todos os atores conjuntamente, assim como eles também vão ter que te defender de alguma forma caso isso aconteça. Então, tem que pensar muito bem o seguinte: quais são as ameaças evidentes para o Brasil para que faça sentido a gente buscar parceiros para a nossa defesa? O que de fato a gente tem, por exemplo, como ameaça à nossa soberania? Quais as ameaças que os outros estados representam para a gente, regional e extra-regionalmente? Quais as grandes ameaças que, por exemplo, os conflitos extra-regionais, no caso do Oriente Médio, na África, na Ásia, como um todo, representam para o Brasil? O meu chute é que nada. Sinceramente, o Brasil em geral não tem se envolvido nessas questões. O Brasil sempre opta pela diplomacia e pelo uso das instituições multilaterais mais amplas, como é o caso da ONU, da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança. No caso regional, nós já temos a Unasul, apesar do governo agora nesse momento estar desconstruindo ela, criando outras perspectivas, como é o caso do ProSul, que a gente vai falar mais pra frente em outro vídeo. Então, a gente tem que pensar em termos, igual a Fernanda falou, o que a gente ganha e o que a gente perde. A gente ganha alguma coisa? Não sei. Fala-se que a gente pode ganhar em termos de aproximação militar. Bom, então historicamente vamos olhar como é que funciona isso. O Brasil já faz treinamentos militares com os países ocidentais e com os países não ocidentais. O Brasil já compra armamento desses países. O Brasil tem um problema de doutrina militar. A gente até hoje não sabe muito bem como criar uma doutrina própria. E em geral aproximar da OTAN e para usar aqueles equipamentos, a gente vai ter que ter um treinamento específico próximo deles. Ou seja, a gente cada vez mais se afasta daquela ideia que a gente teve nos últimos anos da criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, do Ministério da Defesa, de que a doutrina tem que ser brasileira ou sul-americana, e começa a se aproximar de novo de uma doutrina mais francesa, europeia ou mais americana. De novo, não tem problema, desde que a gente saiba que a gente está fazendo isso e os custos envolvidos nessa questão. Percebe que é tudo uma questão de estratégia? Não significa que determinadas medidas são boas ou ruins. Elas podem ser condizentes ou não com uma estratégia que se tem em vista. O problema é quando você dança conforme a música e não tem estratégia clara. A nossa dúvida é essa: tem estratégia clara? Essa estratégia leva em conta os custos, os benefícios e tem pragmatismo? Ou a gente tá lá just because? Em relação à base de Alcântara, o que envolve ali diretamente? Envolve o uso de uma base de lançamento de foguetes, mas envolve também a questão do uso da tecnologia aeroespacial. O Brasil tem aquela base e ela é importante porque ela permite lançamento com custo muito menor pela aproximação à linha do Equador. Mas, em geral, os acordos que a gente tem feito nos últimos anos, bilaterais ou trilaterais com outros países, representavam a possibilidade da troca e da transferência de tecnologia para o nosso país. Ou seja, certos países vão vir aqui, vão usar a nossa base, mas vão também mostrar para a gente como se faz o processo, quais as tecnologias estão envolvidas, e a gente cede com preços melhores ao uso dessa base. O que foi feito agora? Foi feito um acordo para que os Estados Unidos possam usar essa base, a gente vai ganhar algum dinheiro por isso, mas vamos combinar, é um dinheiro que não dá nem para o troco. É algo muito irrelevante, está na casa dos milhões de reais e para um país que está quebrado, precisa fazer uma reforma da Previdência pensando em R$1 trilhão, o que é isso? Então, o que a gente está ganhando com a cessão da base de Alcântara? Eu realmente gostaria de saber, além da questão comercial, além de ganhar algum recurso, o que está tendo de transferência de tecnologia, o que os Estados Unidos vão ajudar a criar de fato um núcleo aeroespacial ali na região, que sempre foi o nosso objetivo. Essas são as questões que a gente tem que levar em conta. Bom, em relação a países específicos que tenham aparecido durante a visita, efetivamente o país mais mencionado, enfim, pelas circunstâncias, é a Venezuela, o Lucas vai comentar, mas vale a pena destacar que no encontro extraoficial, não no encontro efetivamente oficial, a gente sabe que rolou um debate ali sobre a China, né, a presença chinesa, enfim. E aí é mais uma vez a imposição da ideologia sobre o pragmatismo. Na prática, esse ano faz 10 anos que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. É um país que massivamente tem importado do Brasil, tem comprado os nossos produtos, principalmente na área de alimentos, né, buscando segurança alimentar e na área de minérios por conta do investimento em infraestrutura, e que também tem voltado ao Brasil uma série de recursos na área de investimentos, enfim, todo mundo acompanhou.
É lógico, é importante ter diversificação, como a gente tem falado aqui, e talvez essa reaproximação maior com os Estados Unidos ajude a criar uma espécie de barganha para melhores condições de negociação com a China, então isso pode ser interessante, mas ao mesmo tempo não dá para virar as costas e dizer que agora o Brasil não quer mais fazer negócio com o chinês. Não é o caso, a economia brasileira hoje é muito dependente desse fluxo e aí a gente acaba exagerando quando de repente acredita que dá para fazer contrabalanço de poder numa mesa de jantar, numa reunião com autoridades, né? Não é o caso. Sobre a Venezuela, a gente quer lembrar que a gente já fez pelo menos uns 2 vídeos sobre isso, né? Um com a Carol Pedroso e outro com a Marília, né? E elas falam justamente dessa questão do histórico relacionado à Venezuela e de outro sobre os conflitos ali na fronteira. O que a gente pode falar desse evento em específico, dessa reunião entre esses 2 atores, Jair Bolsonaro e Donald Trump, é que o Jair Bolsonaro, ao invés de se colocar como alguém que tenta mediar o processo, que tenta colocar um contraponto regional sul-americano, ou seja, eu estou aqui representando interesses de determinados países da região que buscam a estabilidade, o equilíbrio e a paz. Ele simplesmente aceitou a agenda americana, né? A gente não percebeu em momento algum que houve uma tentativa de barganha da posição americana na região. Se os Estados Unidos, por exemplo, falam, nós queremos nesse curso de ação ou nesse curso de ação, o Brasil simplesmente falou, ok, só escolhe o curso de ação que irei apoiá-lo. E não é assim que funciona. A gente está falando de uma região com problemas gravíssimos de direitos humanos, gravíssimos em termos de refugiados. A gente talvez nunca tenha visto na história da América do Sul um problema nessa magnitude. E a gente está falando de um parceiro comercial que o Brasil sempre teve e deixou de ter nesse momento. Inclusive, nessa hora a geografia importa, né? Uma coisa é traçar curso de ação quando você está lá no norte, bem longe do problema. Outra coisa é quando você está aqui na fronteira. Então, muita calma nessa hora. Imagina o custo da estabilização de um país depois de um conflito militar. E é não só isso, tá? Vamos falar então em termos brasileiros, pragmáticos então. Qual que é o custo efetivo para um Brasil que está quebrado como o nosso entrar em guerra? Qual que é o custo em termos de compra de equipamento militar, de manutenção das tropas, de movimentação, de mobilização? Gente, intervenção só de militar... monitoramento de fronteira já, meu Deus do céu, a conta ficou pra lá de Bagdá de vermelha. E olha que é uma coisa que a gente deveria fazer automaticamente e a gente não faz. Agora imagina ter que fazer esse custo junto com todos os demais. Vamos combinar? Uma solução diplomática sempre foi mais barata que a solução militar. Não dá pra falar que a solução militar resolve a questão, resolve o problema. Só olhar quem é do ramo. Vai lá perguntar pros militares se eles apoiam uma intervenção militar. Fernanda falou tudo. Pergunta o grupo dos militares, pergunta o general Heleno, por exemplo, que está lá no governo, o Hamilton Mourão, se eles concordam, se eles acham interessante o uso das tropas brasileiras. Não, faz o menor sentido. Então assim, de novo, a questão não é só usar ou não usar, a questão é alinhamento direto. O que o Brasil ganha com isso? Por que a gente já está aceitando o discurso americano sem negociar minimamente, sem colocar um contraponto, sem falar, não, vem cá, Trump, vamos pensar em outras possibilidades, outros cursos de ação. Você não pode chegar simplesmente falando, olha, todas as opções estão na mesa, inclusive a intervenção militar, e a gente está pensando cada vez mais nela. Pô, qual direcionamento você está dando para sua política externa? Não é legal isso. Seja menos. Então assim, ó, para concluir, qual que é a nossa interpretação de tudo isso que aconteceu? Primeiro, uma certa falta de clareza sobre estratégia, como a gente já mencionou antes. Depois, uma expressão que eu tenho usado cada vez mais e para diferentes situações, né, para diferentes contextos, a velha e boa política do muita espuma e pouco chope. Ou seja, a gente obtém declarações, compartilha coisas no âmbito das ideias, mas efetivamente na prática, do ponto de vista concreto, quais foram os resultados, os outcomes que o Brasil trouxe para casa do ponto de vista concreto? Não sei se teve alguma coisa, a não ser políticas muito residuais que não eram exatamente uma ruptura enorme de política externa para ser comemorada e celebrada como foi por alguns. Então, além da política do muito espuma e pouco chope, e além dessa ideia de que não está rolando uma estratégia muito clara, tem uma outra coisa que valeria a pena comentar também, mais 2 coisas. A estratégia negocial que foi aplicada principalmente pelos americanos, né, nesse encontro, ela é boa e velha, é uma velha de guerra das relações internacionais. Tem um nome, inclusive, chama issue linkage. Basicamente é o seguinte, é quando você associa uma agenda a outra agenda. É quando você só aceita negociar um determinado elemento quando ele está associado ou vinculado, né, a outro tema. É tipo venda casada, né? A política antiga de negociação. Então você só aceita falar de uma coisa quando fala de outra. E no caso do Brasil em particular, as contrapartidas que foram pedidas são muito elevadas. Então a gente topa falar de OCDE se de repente a gente falar de OMC. A gente topa falar sobre aliança ou defesa, cooperação em defesa, se a gente falar de Venezuela. Percebe que é uma estratégia negocial muito escorregadia?
A questão do issue linkage, por exemplo, é que você tenta diminuir os custos dos dois lados. Quando você faz com que um lado coopere de um lado e o outro coopere de outro, alguém vai ganhar aqui e o outro vai ganhar aqui. Mas os dois têm que ganhar mais ou menos similar para que seja simétrico e vale a pena conectar as temáticas, senão não faz sentido. Senão, vira uma barganha que te coloca em uma posição difícil. Ou seja, você só consegue obter avanços mínimos em alguma coisa se você faz grandes concessões. E pode ser o que tem acontecido. E para finalizar, a ironia do destino, porque essa é a cereja do bolo, no processo de barganha, de criar essas associações de venda casada, veja só, OTAN, que até outro dia pelo governo Trump não valia $1, né? O presidente Trump passou a campanha eleitoral inteira dizendo que a OTAN era uma porcaria, que não servia pra nada, que tinha que renegociar, que os europeus não pagam a conta, que os americanos também não querem mais se comprometer com isso, que eles nem acreditam nesse tipo de estratégia, blá 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 blá. De repente a OTAN virou o elemento central, fonte de desejo, aquilo que os americanos nos ofereceram de bom grado porque vale a pena, porque é bacana. Multilateralismo à la carte. Alguém já tinha inventado essa expressão nas RI e ela cai como uma luva nesse caso. Então a gente não curte multilateralismo, acha a OTAN uma besteira, os americanos estão lá falando mal da OTAN, mas pra nós aqui, né, abaixo da linha do Equador, ela foi dourada como uma verdadeira pílula de desejo. É o fetiche da OTAN que foi estabelecido pra nós. Tá aí, ó. Tô querendo aprender a negociar com esse pessoal. Bônus, a questão dos vistos. Ah, bônus track. Olha só, eu tenho problema de entrar mais americano, mais australiano, japonês, canadense? Nenhum. Só vem, galera. Só vem, exatamente. E aí é o seguinte, ótimo, sejam bem-vindos, gastem muito dinheiro de preferência, compra tudo que vocês quiserem, vai na feirinha da Benedito Calixto ali e compra a feira inteira. Não tem problema nenhum com isso. Me contrata. É ótimo, melhor ainda contratar a gente pros think tank, pra fazer qualquer palestra da bolsa pós-doc, também estamos aceitando. Gente, vamos ser pragmáticos de novo. A gente, com aquela entrada do visto, a gente ganhava algum dinheiro, tá? Era dinheiro pra troco de novo? Era, mas pelo menos batia o custo da questão da emissão de algumas coisas. Ah, mas isso aí então é a questão que pesa? Você ganhar 60 milhões, perder 60 milhões de dólares, ou seja, reais por ano? Não, gente, isso é irrelevante. A questão é que, na verdade, o visto já era muito facilmente emitido. Ele demorava em torno de 2 dias, a burocracia era muito rápida, porque já era o visto eletrônico. Já era visto sem burocracia. Quem tem que entrar no Brasil desses países já vai entrar de qualquer jeito, já vai buscar os meios para fazer isso. E não é por causa de um visto ou não existência do visto que ele vai deixar de entrar. Sabe por que as pessoas não entram no Brasil? Porque não é seguro. Porque não tem infraestrutura. Porque ninguém fala inglês. Porque a gente tá despreparado para o mundo globalizado, meus amigos. Exato! Então, quando você cedia agora o visto para esses países que eles vão trazer dinheiro, investimento e tudo mais, quem tem que investir já está investindo, quem tem que entrar vai entrar de qualquer jeito. O negócio é simbolismo. O que representa isso? É tudo aquilo que a gente acabou de falar, é o simbolismo e tudo que aquilo vem junto representando. É a lógica de que eu cedi isso tudo para vocês e vocês não vão me dar nada. Não foi recíproco, a gente nem negociou a possibilidade de um certo tempo. Se pelo menos tivesse falado assim, em 5 anos a gente vai pelo menos agora facilitar a entrada de brasileiros nesses países, sem vistos. Tá bom, eu até entendo, é um processo de negociação. A gente tá fazendo uma boa vontade para ver se lá na frente vai dar. Ainda assim não gosto muito da ideia, porque não tem nada de reciprocidade aqui, é de novo. Você coloca uma coisa desse tamanho e recebe desse outro. Então, gente, de novo, política externa tem que ser pragmática. O que a gente ganha, o que a gente perde. E nesse momento a gente tá ganhando nada. Política externa sem partido. É isso, sem interesse nacional, inclusive, né? Tamo vendo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de compartilhar, manda lá no grupo do Zap, não tem o grupo do Zap, aquele que espalha fake news? Manda um vídeo que pelo menos tenha algum conteúdo, né, meu amigo? E claro, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, as do Lucas, as minhas, as do canal, vai aparecer de novo aí pra você, a gente se vê em breve. Use a nossa hashtag EDCCResponde e a gente tá sempre interagindo com vocês aí nos comentários. Valeu, galera! Tchau! Olá! Olá, 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 olá. Peraí. Que? Eu tô pensando o que falar aqui. Lucas Leite. E hoje a gente vai fazer um balanço sobre essa história de Bolsonaro, Estados Unidos, essa visita que rolou. Enfim. De novo. Países como a Ucrânia, para poder lançar coisas de lá. Coisas de lá não, satélite. Para poder lançar satélites de lá.
Manda a cadela laica Que bosta. por Alcântara. Coisas. Ai, tem um pessoal que eu queria mandar pro Alcântara. Tem uma lista de Faz pessoas. como, hein? Nossa. Pra quem que tem que escrever o Bolsonaro? Como é com você esse negócio? Deixa eu mandar as pessoas pra Lua, pra Marte, pra Júpiter, onde mais for possível. Alpha Centauri. A gente vai mandar uma listinha lá pra Alcântara pra ver como é que viabiliza o envio das coisas. Tipo isso. Coisas. Que é uma base aeroespacial para lançamento de satélites e coisas parecidas. Foguete! Foguete! Que é a palavra que eu quero. Foguete! O que se lança do... Você lança em Alcântara. Coisas! Vai, Brasil! Vamos. Me ajuda a te ajudar. Foco. Imagina o custo da estabilização de um país. Morreu aí? Susto. Nossa. Eles também. Nossa. Pode botar? Tá bem aí? Nossa. Achou que era um enxubo baixando aqui? Não sei o que aconteceu. Nossa, que susto. Ficou branca.